Estamos na leitura do livro Mulheres Improváveis, o livro incrível da Viviane Martinello. Hoje nós vamos ler o 5º capítulo, que tem sido transformador. Vamos lá? 5º capítulo hoje. Capítulo 5. Respeite a sua estação. Ela já pronta. Eu no processo. Não existe nada mais lindo do que alguém que anda conforme a porção, a estação e a identidade que lhe foram concedidas. Existe um respaldo genuíno em tudo o que essa pessoa se propõe a fazer. Uma autoridade jamais vista flui dessa pessoa, como um rio que não pode se conter. É o natural que libera o sobrenatural. A unção é derramada e a liberdade nasce nesse lugar. Passar pelas estações é levar consigo marcas peculiares de cada tempo. Quando passamos pelo outono, por exemplo, o aspecto é feio. As folhas caem, os galhos são retorcidos e expostos. Jesus não se preocupa com figueiras que não estejam na estação de frutificar e, por isso, se encontram sem fruto. No entanto, confronta o que é falso e se entristece quando tentamos esconder quem somos. Pela ausência do seu fruto, escondemos por trás das folhas. Em um mundo de mentira, precisamos escolher ser de verdade. Recentemente, fui a um salão de beleza retocar os cabelos brancos. Sim, eu tenho muitos. Rio quando me lembro disso. Ali, encontrei uma amiga que também é pastora de uma comunidade na cidade. Aproveitando a espera, não demorou para começarmos a trocar figurinhas sobre o ministério, pastoreio, filhos e casamento. Enquanto conversávamos, cada uma era atendida de acordo com o que fora fazer. Eu terminei primeiro. Na hora de me despedir, tiramos uma foto juntas. E a frase que ela escreveu ao postar a nossa foto foi a seguinte: ela já pronta e eu no processo. Saí de lá pensando sobre isso. Apesar de sermos filhas, mulheres, esposas, mães, pastoras e amigas, podemos estar no mesmo lugar, mas em processos totalmente diferentes. Podemos estar na mesma estação e ter respostas diferentes, em tempos diferentes. Saber o que aprendo com isso. Sabe o que aprendo com isso? Ela está pronta. Celebre. Quando batemos a foto, ela disse: Você está linda. E eu ainda estou na touca no cabelo, mas não vou perder esse momento com você. Ela não se importou com a diferença. Ela não se importou em ficar por último. No igual modo, o reino de Deus não é para os que chegam primeiro, nem para os que são mais velozes, mas para os que respeitam o tempo de cada estação e seu processo. Talvez você esteja ao lado de uma pessoa pronta, mas você se olha e lhe dá conta que você está no processo. Não tem muitas certezas. Você se sente desajeitada e às vezes pensa: será Deus que esse processo um dia vai acabar? Eu posso garantir que sim. Enquanto isso, celebre quem está pronto e se renda ao próprio processo. Respeite a sua estação e diga aí mesmo: ela está pronta, eu daqui a pouco. Existe uma estação, um tempo e um modo específico e apropriado para tudo, até mesmo para liberarmos a palavra que Deus ministra ao nosso coração, pois em algumas delas a espera é fundamental para que todas as peças necessárias se juntem na construção da mensagem que Deus deseja transmitir. Precisamos viver na íntegra e na realidade de Eclesiastes 3. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo para todas as coisas, e como é sábio andar no tempo apropriado
para cada uma delas. É sábio discernir o tempo certo para lançarmos na terra a semente que temos nas mãos. Igualmente sábio é perceber o momento de reter algumas coisas para o tempo oportuno. Cada semente tem um tempo apropriado para o plantio. Cada semente carrega um timer próprio que sinaliza sua estação apropriada. É como se a natureza estivesse nos ensinando a usar coisas profundas que precisamos aprender no Espírito Santo. Nos chama para aprendermos a nossa estação. Assim, vencemos a comparação. Estamos um tempo em que é preciso ouvir e aprender sobre a importância de andarmos respeitar cada estação. Vencer a exigência das expectativas ao redor. As expectativas de uma sociedade que deseja imprimir um padrão em nossa cultura e em nosso comportamento. A mulher que vive sua própria estação entende não somente onde deve estar, mas acima disso, e mais importante, onde não deve estar. É preciso ouvir e aprender sobre a importância de andar e respeitar cada estação. Andar na estação em que de fato estamos, vencer a estação da comparação e aprender a esperar são lições imprescindíveis em nossa caminhada com o Senhor e na nossa própria vida. Foi, foi sobre isso que o Senhor ministrou no meu coração em um dos nossos passeios em família. Passávamos em uma fazenda quando algo me chamou a atenção. Um pomar com muitas espécies e variedade de frutos. Entre as árvores frutíferas havia uma laranjeira curvada, devido à enorme quantidade de laranja, e um pessegueiro. Ao contrário da laranjeira, o pessegueiro estava seco e sem fruto. Acontece que quando o pessegueiro não está no tempo de frutificar, tem a aparência de uma árvore que morreu. Duas espécies distintas, ambas compartilham o mesmo espaço e tempo. Mas, enquanto a laranjeira estava carregada de frutos, o pessegueiro estava seco e vazio. Ao olhar para o pessegueiro, era como se estivéssemos conectados. Quantas vezes me vi como ele, vazia de frutos, vazia de resultados e com dor da esterilidade. Enquanto isso, as laranjeiras estavam envergadas de tantas frutas. O que, porém, não sabia era que aquela estação não era a de frutificar para mim. Talvez as suas amigas estejam em uma estação maravilhosa, repleta de frutos. Você, no entanto, está como aquele pessegueiro, seco e vazio. O fato de o pessegueiro estar seco, vazio e sem fruto, não significa que ele esteja morto. Significa apenas que ele não está no tempo de dar frutos. Mas, quando chegamos a essa estação, ele voltará a ter folhas, frutos, flores outra vez. Encontramos principalmente entre as mulheres muitos pés de pêssego por aí, olhando aos pés de laranja que estão cheios de fruto. No entanto, tudo o que precisamos compreender é que Deus não nos chamou para sermos iguais, mas para aprender e a desfrutar, de esperar a estação de frutificar outra vez. Frustrações doem, comparações são destruidoras. Quando nos rendemos à tentação da comparação, esbarramos na desistência. Desistir não é o mesmo que renunciar, é abandonar, abdicar, não prosseguir em um intento. Sei que levantar após os tombos da vida requer uma força que nem sempre encontramos em nós mesmos. Eu mesmo lutei contra a tentação da desistência diversas vezes. Fui desencorajada pela circunstância, por pessoas e por mim mesma, crendo que jamais viveria algo realmente significativo. Experimentei momentos de profunda frustração,
mas foram justamente neles em que pude ouvir a doce voz de Jesus, que me dizia para lançar as redes do outro lado. O Senhor sabia que, assim como Pedro, não havia lavado e abandonado as redes. Mas eu estava a ponto de desistir de tudo. Deparei com a maior pesca da minha vida. Deus nunca desiste de nos lhe pertencer. Ele usa as nossas maiores frustrações para nos alinhar à perfeita vontade dele. O meu limite não é o seu, e o seu limite não é o meu. Então, seja livre. Este é um assunto que tem pulsado no meu coração há muito tempo, justamente por receber mensagens e pedidos de socorro todos os dias de mulheres com sintonias de uma vida vazia e frustrada. Na maioria das vezes, essa sintonia resulta na falta de entendimento da estação que estão vivendo e pelo costume nefasto de se compararem com outras mulheres. Inúmeras mulheres estão sofrendo por não entender o tempo que vivem. Entendem que o nosso tempo dentro do propósito de Deus fará toda a diferença em nossa vida e nos projetos que Deus nos confiou. No entanto, existe algo ainda pior. Algumas mulheres se frustram porque querem viver a estação uma das outras. Deus usa as nossas maiores frustrações para nos alinhar à perfeita vontade dele. Quantas de nós temos amigas ou conhecidas que estão super felizes por terem conseguido um novo emprego, por iniciar um novo projeto ou porque voltaram a estudar? Elas são convidadas para palestrar, conhecem lugares maravilhosos, fazem novas amizades. E nós, enquanto isso, estamos como um bebê no colo. Temos dificuldades financeiras, não conseguimos concluir os estudos e no círculo social é reduzido e e nossos sentimentos nos sentimos mais trancadas como um passarinho em gaiola. Isso não significa que umas são melhores do que as outras, apenas que cada uma vive sua própria estação. Caso não consigamos entender essa diferença de estação, podemos nos tornar mulheres amarguradas e feridas, marcadas por uma esterilidade crônica. Devemos nos alegrar e celebrar também as alegrias que não são nossas, os momentos e as estações maravilhosas que outras mulheres estão vivendo. Se o céu pudesse cavar algo em nosso coração, seria: não inveje, celebre. Não precisamos invejar a estação de ninguém. Podemos celebrar juntas e andar na estação do Senhor para nós, desfrutando daquilo que Ele nos deu no tempo que se chama hoje. Tenho a honra de caminhar, tenho a honra nessa caminhada de fé de se sentar com muitas mulheres que são amigas de Jesus e que mais que impressionam nelas é a capacidade de celebrar as laranjeiras que estão espalhadas por aí. Como é maravilhoso encontrar não somente as que choram, com as que choraram, mas as mulheres maduras e resolvidas que são capazes de sorrir e se alegrar com aquelas que se alegram. Cada estação tem uma provisão escondida. Por mais seco e vazio que o perseguir esteja, em algumas estações, ele não irá morrer, porque existe uma provisão para que ele sobreviva a esse período, até que chegue ao tempo da frutificação. Da mesma forma, por mais seca e difícil que seja a estação que estamos vivendo, ela está promovendo em nós aquilo que é necessário para voltarmos a dar frutos. Expectativas. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrava algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era o tempo de figo. Então lhe disse: ninguém coma do seu fruto. E os discípulos ouviram dizer isso. Jesus tem expectativas a nosso respeito.
Se existe algo que não podemos fugir de forma alguma, é o olhar dele sobre nós. Quando Deus pôs dentro de nós um propósito, destino e chamado, ele mesmo sonhou que viveríamos dentro desse propósito e chamado para nós. Vivemos a, a minha experiência no pomar. Voltemos à minha experiência no pomar daquela fazenda. Sabemos que desde que era uma pequena semente, a laranjeira já possuía o DNA de uma laranjeira frutífera. Uma vez que foi criada para esse propósito, de nada adiantaria a laranjeira desejasse dar figos ou maçãs, porque seu DNA carregava o propósito de produzir laranjas. No contexto de Marcos, lemos que Jesus foi até uma figueira procurar figos. Ele não foi procurar laranjas, nem uvas, nem maçãs, porque a expectativa dele nunca é injusta. Ele sempre buscará frutos conforme a identidade e o propósito que depositou em cada um de nós. Muitas pessoas vivem sem direção, porque não conhecem o seu propósito de vida, seu DNA. Mas de uma coisa podemos ter certeza: todas nós temos um propósito, um DNA que o céu pôs no interior de cada uma de nós. A única forma de descobrirmos esse propósito é através de um relacionamento íntimo com Deus. No texto, também relata que Jesus teve fome e, ao ver aquela figueira, teve a expectativa de que ela pudesse saciá-lo. Existem coisas que Deus colocou em nós com expectativa de que possamos suprir uma necessidade e saciar uma fome. Por isso, não podemos estar desconectada desse propósito. Deus tem expectativa a nosso respeito. Corresponder a elas nos trará plenitude e felicidade. No entanto, como as pessoas não se conhecem, olham para nós e nutrem expectativa a nosso respeito. Na maioria das vezes, porém, são expectativas irreais. E se isso trouxe vaidade ao nosso coração, ou preencheu um vazio, vaidade ou carência, podemos ceder às expectativas alheias e, às vezes, traindo nosso propósito, frustrando-nos as expectativas de Deus em relação a nós. É importante saber fugir das expectativas que as pessoas têm a nosso respeito e cuidar para não sermos guiadas por elas. Devemos amar as pessoas, mas não ser guiadas por elas. Muitas vezes honramos a Deus e tememos as pessoas, mas deveríamos ser o oposto. Deveríamos temer a Deus e honrar as pessoas. Hoje, Jesus olha de uma forma, de alguma figueira e diz: Eu tenho fome, quero figo. Foi assim comigo, quando ouvi o Pai me dizer: Eu quero alguém que vá até as áreas das prostituições e seja aos seus pés e as minhas mãos em lugares como esses. Eu, ele veio até a mim, uma figueira que não havia muito o que fazer, mas que estava disponível e deseja corresponder às expectativas do Criador. Isso é tudo aquilo que precisávamos. Deseja corresponder à expectativa dele. Só chegando perto. Você só conhece algo quando tem a chance de chegar perto. O resto é especulação, imaginação e, na pior da hipótese, julgamento. Algo impressionante compreendermos nesse texto de Marcos 11, de longe todas as árvores parecem ter fruto. Não podemos nos esquecer de que, de longe, todos parecem dar frutos, mas só conhecemos de fato uma árvore quando temos a chance de chegar perto delas. Aliás, o fruto mostra a identidade da árvore e que espécie se trata. Da mesma forma, o fruto define quem somos. Tome cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelha, mas que, na verdade, são lobos esfomeados. Vocês os identificam por seus frutos. É possível colher uva
de um espinheiro ou figo de uma erva daninha? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não pôs bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa pelos seus frutos. Mateus 7, do 15 ao 20. O mesmo princípio vale para os falsos profetas. Só podemos reconhecê-los por meio dos frutos que produzem. Os frutos não dizem respeito à realização. Não quero dizer com isso que sabemos se a pessoa é boa pela quantidade de resultado ou suas realizações. Também não será pelo número de seguidores nas suas redes sociais, nem pela amplitude da sua influência. Quando Jesus fala em fruto, ele se refere a caráter. Vejamos o que a tradução desse versículo diz à mensagem. Tome cuidado com os pregadores, muito sorridente. A sinceridade dele é fabricada. Eles não perderão nenhuma oportunidade para depenar você. Não fiquem impressionados com o carisma. Procurem o caráter. Importa é que os pregadores são, não o que dizem. Um líder de verdade jamais irá explorar as emoções ou as economias do povo. As árvores doentes, com os seus frutos podres, serão cortadas e queimadas. Mateus 7, do 15 ao 20. Os frutos de um caráter honrado são inegáveis. Alguém pode ser dotado de dons incríveis e singulares, mas infelizmente ter um caráter dúbio. Os dons que Deus nos concede são os presentes dele para nós, mas o nosso presente para Deus é o nosso caráter aprovado. Por isso, Jesus não estava à procura de folhas, mas de frutos. Ele não buscava dons, ministérios, atividades, mas o caráter aprovado de uma vida alinhada com a vontade dele. Jesus viu aquela figueira a, a, a certa distância e imaginou que encontraria nela frutos. Às vezes, com fome da palavra, começamos a ouvir pessoas que só conhecem de longe, pessoas cujo fruto não podem alimentar, traídas pela quantidade de folhas. Atraídas pela quantidade de folhas, nós nos aproximamos de alguém, mas só há folhas, nada de frutos. As folhas, que bem podem representar o ministério, também podem esconder a ausência de fruto ou um ótimo disfarce, mas não para Jesus. Ele não se deixa enganar por nada. Os dons de Deus que Deus nos concede são presente dele para nós. Não precisamos dar folhas quando estamos fora da estação, pois Jesus não está em busca de folhas nem frutos fora do tempo. Ele não foi injusto com aquela figueira. Ele não amaldiçoou a árvore por não dar frutos, mas sim por ter a paciência de aparência de frutos quando não era o tempo de dar figos. Muitos seguem o mesmo padrão, têm a aparência, mas não dão frutos. Como uma igreja de Jesus, talvez vivamos em tempos quando ele se aproximar de nós para ver o que estamos produzindo, Malaquias nos faz um alerta e nos questiona, um questionamento muito importante. Mas quem poderá suportar quando ele vier? Quem permanecerá em pé em sua presença quando ele aparecer? Pois ele será como fogo ardente que refina o metal, como um sabão forte que branqueia a roupa. Malaquias 3:2. Primeiro vem o questionamento acerca de quem suportará a vinda do Senhor. Depois, a afirmação que o Senhor virá como um fogo de ourives, como um sabão de lavandeiro e como um refinador de prata.
Deus não pode ser enganado. Ele investiga e conhece tudo o que acontece. Quando Jesus se aproxima, ele enxerga e vê quem realmente somos. Quando o Senhor se aproxima, em nossas intenções falsas para fora. As nossas intenções saltam para fora. Deus não vê como o homem vê. Ele nos vê por dentro. E as folhas jamais não são mais capazes de esconder o quem somos. Mas Jesus, o problema é lidar com o que é falso, não quando a estação não é de frutos, nem com aparência disforme, nem com os galhos retorcidos e expostos, porque tudo isso ele conhece e trata. O Senhor está buscando mulheres que andam na sua própria estação, que não cedem à comparação e não se promovem com aparência. Não se sinta frustrada, travada, nem infrutífera, por ser quem é, e para viver nessa época que Deus lhe concedeu. Deus sempre buscou aquilo que é verdadeiro, não falso. Falso é ser uma cópia. O problema de uma cópia é que ela não tem validade nem legitimidade. A autoridade é fruto de quem somos, do que reside somente em nós, em que Deus nos criou, para ser não aquilo que copiamos. Quando quando encontrar em você mesma e como o seu chamado, os frutos nascerão naturalmente. Jesus usou a figura da figueira para nos ensinar sobre a estação e também sobre a comparação. Em Lucas, temos um outro contexto muito interessante, que fala de outra figueira, mas que, diferentemente da primeira, cujo problema era aparência, sofria de comparação. Então Jesus contou a seguinte parábola: um homem tinha uma figueira em um vinheiro e foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro: esperei 3 anos para encontrar um figo sequer. Corte a figueira, pois ela só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixe-me mais um ano, e eu cuidarei dela, e adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mandarei cortá-lo. Lucas 13, do 6 ao 9. Aquela figueira tinha um problema, não conseguia frutificar. Precisamos aprender a admirar sem copiar, sem a necessidade de fazer igual. Algo poderoso acontece quando andamos em nossa estação, quando respeitamos tempos e estações da nossa própria vida e fugimos do padrão do Ctrl+C e Ctrl+V. Abandone a autossabotagem. Lembre-se, fluímos de uma forma positiva quando caminhamos em nossa estação e vencemos a comparação, porque a autoridade de Deus que está sobre nós diz respeito ao nosso DNA. O que nos autoriza a nossa história é a construção que o Senhor estabelece em nós. Por mais tentador que seja, não copie o que está dando certo ou funcionando. Para outras mulheres, mantenham-se fiel ao DNA que o Pai lhe deu. Falhas improváveis. Jesus ainda muda a configuração e ainda encontra e usa as talhas. Certo dia, durante o casamento em Caná, as talhas sofreram uma crise de identidade. De repente, de talhas vazias passaram a ser conhecidas como aquelas que Jesus usaria para produzir o melhor vinho da festa. E, faltando vinho, a mãe de Jesus disse: Não tem vinho. Disse a Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazem tudo que ele vos disser. Estava ali, postas as 6 talhas de pedra,
para uma purificação dos judeus. E, em, e cada uma cabiam 2 a 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-na até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levantai ao mestre-sala. E levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água, fez feita vinho, não sabendo de onde vinha, se bem sabia que os serventes tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus primiciou, assim como seus sinais em Canaã da Galileia, e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Se existe algo que precisamos entender em nossa caminhada com Deus, é que ele não limita seu propósito ao estereótipo humano ou cultural. Na verdade, ao escolher 12 discípulos, Jesus lhes fez escolhas que enlouqueceram a liderança religiosa da época. Deus não lida com os seus propósitos aos estereótipos humanos ou culturais. Podemos conjecturar que as talhas entraram em uma crise terrível naquele dia, porque Jesus estava rompendo um padrão. Os odres sempre foram usados para carregar o melhor vinho, nunca uma talha. Quando Jesus muda algumas configurações, precisamos estar atentos. Algumas talhas perto de nós podem ser usadas. É interessante lembrar que as talhas eram usadas para purificação. Nesse contexto, podemos considerar que Jesus escolheu as talhas propriamente, pois ele sabia que seria necessário trabalhar na terra do coração daqueles homens e daquelas mulheres que agora caminhavam ao seu lado, nas cidades, nos vilarejos, proclamando a mensagem com muito maior pelo que eles mesmos. Toda improvável será assediada pela tentação de imitar, porque um de nossos maiores desafios são as dificuldades que enfrentamos, é acreditar em nós mesmos, ou melhor, acreditar que Deus escolheu e depositou em nós um propósito tão valioso dentro de um vaso de barro tão simples e frágil. Assim como Jesus escolheu aquela talha improvável para iniciar um milagre que realizaria, Deus nos escolheu, apesar da nossa limitação e fragilidade, para cumprir o seu propósito eterno. Uma das habilidades mais necessárias nos dias atuais é amarmos-nos mais a nossa integridade do que a nossa reputação. Aquilo que as pessoas pensam não importa, mas sim quem realmente somos. Compreender isso é libertador. Portanto, devemos vencer a tentação de viver uma superfície de aparência e nos lançarmos nas profundidades da nossa vida apropriada por Deus nos lugares secretos. Para descobrirmos aquilo na qual fomos chamados, precisamos descobrir para que fomos convocadas. E esse conceito, esse processo desperta, começa com muitas frustrações que resultam a inúmeras tentativas de sermos quem não somos e fazemos aquilo que não fomos chamadas para fazer. Nesse sentido, a paralisação forçada, apesar de parecer algo ruim, pode ser a oportunidade valiosa de avançarmos. O amor de Deus para nós nunca muda. E nada é capaz de nos separar do amor dele. Se Jesus perguntasse a você, o que trouxe até aqui? Qual seria a sua resposta? A resposta a essa pergunta equivale à motivação do nosso coração. A resposta não poderia ser outra. Foi você, Pai. Aquilo que Deus promove, Ele também sustenta. Saber disso é o suficiente para que seguimos ou não o que tem feito até aqui. Isso me aquieta e me tranquiliza, porque tenho a certeza de ter encontrado o meu chamado. O amor de Deus para nós nunca muda.
e nada é capaz de nos separar desse amor. No entanto, ainda que as escolhas erradas não nos separam do amor de Deus, elas podem nos separar do propósito dele para nós. Podemos ser intensa e profundamente amadas por Deus e ainda assim sermos totalmente disfuncionais em nosso próprio destino. Existe algo que precisamos entender nesse dia. Qual postura, e qual posicionamento precisamos de ter em resposta à vontade de Deus para nós? O discernimento e o temor do Senhor são elementos chaves para não sermos enganadas por uma religião vazia ou por um amor separado do compromisso e do propósito. Se vocês observarem fielmente ao Senhor, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor e o seu Deus e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, hoje dou-lhe a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito mais acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se obedecerem o Senhor no dia, no seu Deus. Uma das posturas mais apropriadas para obedecer fielmente ao Senhor é andarmos numa porção de terra que nos foi confiada na estação que vivemos e com a nossa identidade. Pois a autoridade de uma pessoa autêntica é uma autoridade que flui de um rio, que nada pode parar. É algo natural, que libera o sobrenatural. Nela, a unção é derramada e a liberdade nasce nesse lugar. Quando pensamos na improbabilidade das talhas no casamento de Caná, compreendemos o motivo de ficarmos tão confusa quando Deus começa a rever nossos sonhos. Acredito que, como eu, a maioria fica confusa e pensa, mas são com conflitos como este que nos promovem para o crescimento e a maturidade imprescindíveis que vivemos o propósito de Deus em nós. Você está enfrentando conflito ou crise? Não desista. É apenas o começo do processo de maturação do seu coração. E Deus está chamando homens e mulheres maduros que se deixam ser curados, tocados e construídos para cumprir suas tarefas divinas. Jesus ainda muda configurações, ele ainda busca por talhas vazias, ele ainda encontra e chama improváveis que aprenderão a andar em seu tempo cada vez. Toda a minha gratidão aos ursos e leões que enfrentei nos bastidores da minha vida. Eles me tornaram melhor e me fizeram enxergar as habilidades escondidas dentro de mim, aquelas que jamais imaginei possuir. Sempre quando vejo alguém passando por um momento difícil, olho e penso que nesse momento é uma oportunidade do céu sobre quem somos e sobre o que fazemos. O momento difícil tem o poder de calibrar o nosso coração e nos amadurecer como nenhum outro momento. A precisão vem para estabelecer. É incrível como os dias mais difíceis foram os que serviram para levantar homens e mulheres cheios da graça sobrenatural. Os dias difíceis são capazes de extrair a nossa essência. No tempo difícil, o carvão virá diamante. Estamos vivendo dias de crise, dia em que as oportunidades de crescer estão bem à nossa frente. Quanto mais lapidadas formos, mais autoridade nos será concedida. Uau! Que capítulo incrível! Quantas vezes na minha vida eu fiquei me comparando com a minha família, com aquilo que eu estava vivendo, e me perguntando quando seria a minha vez? Quando seria o dia em que Deus olharia para mim? E quando eu comecei a frutificar, eu entendi que foi preciso eu ter passado por tudo aquilo que eu passei, para hoje ter testemunho na vida de muitas mulheres que não sabiam
que aquilo que ela passava tinha solução. E hoje a minha vida tem sido um exemplo para muitas mulheres. Eu quero que você receba esse quinto capítulo muito feliz e que o Espírito Santo venha adentrar e colocar as peças no lugar daquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Te espero para o sexto capítulo. Um beijo e até a próxima.